Então, para a gente vai ser de grande valia essa sua experiência para passar para a gente, porque, pelo que eu tenho acompanhado aí, está sendo um pouco tormentoso, né, essa espera, está sendo tormentosa essa espera nossa, porque esse projeto de lei parece que tem muitas questões que são contraditórias aos institutos penais a que o Ministério Público está acostumado, a Defensoria Pública, enfim, os advogados. Parece que em certos pontos, não sei qual vai ser a sua opinião, é um projeto de lei que está conseguindo desagradar a gregos e troianos, né? Então, é nesse sentido aí que nós temos que debatê-lo e por isso convidamos a Vossa Excelência para tanto. Quero agradecer também ao doutor Vinícius, que saiu lá da sua promotoria. Eu sei que o senhor tem muito serviço lá, doutor, na sua promotoria. É um promotor de ponta, que tem estudado o assunto. É por isso que nós convidamos também o senhor para dar aqui a sua colaboração, doutor, tá? Eu vou ler agora o mini currículo do doutor Cristiano Jorge Santos, promotor de Justiça Criminal de São Paulo, capital. Atualmente, assessor do Procurador-Geral de Justiça, lotado no Centro de Apoio às Promotorias Criminais, o CAOCRIM. Co-coordenador da Comissão de Acompanhamento Legislativo da Reforma do Código Penal no âmbito do Ministério Público de São Paulo. Ingressou no MP em 1994 e, dentre outros cargos, foi promotor de justiça titular de Ilhabela, Embu das Artes e Diadema. Atuou também nos grupos de combate ao crime organizado, os GAECOS, da região do ABCD e da capital. Foi assessor da direção da Escola Superior do Ministério Público, onde acumulou as funções de coordenador dos cursos de pós-graduação. No âmbito acadêmico, é professor doutor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, onde obteve os títulos de mestrado e doutorado, e professor de Direito Penal e de Processo Penal em diversos cursos de pós-graduação lato sensu por todo o Brasil, entre eles a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, Escola Paulista da Magistratura, COGEAE, PUC São Paulo, CIESA Amazônia, Instituto Toledo de Ensino de Bauru, Faculdades Damaso de Jesus, dentre outros. É autor dos livros Direito Penal, Parte Geral, Crimes de Preconceito e de Discriminação e Prescrição Penal e Imprescritibilidade. É coautor da obra Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. É autor de diversos artigos jurídicos, entre eles o artigo sobre a reforma do Código Penal, publicado no site jurídico Última Instância. Doutor, então, eu passo a palavra para Vossa Excelência por cerca de 1h30. Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui pela primeira vez no estado de Tocantins, a convite da Procuradoria-Geral do Estado e em nome pessoal da doutora Vera Nilva, que me convidou gentilmente a aqui comparecer para trocarmos ideias sobre esse instrumento de trabalho diário de todos nós, cidadãos e, acima de tudo, promotores de justiça. É uma satisfação muito grande, doutora Vera, doutor Vinícius, a quem tive a honra de conhecer nessa oportunidade. E eu gostaria de iniciar aqui dizendo da minha grata satisfação de conhecer esta cidade por pouquíssimos minutos na passagem do aeroporto para cá, porque não deu tempo, mas já pude ver que é uma cidade muito bonita, fiquei muito bem surpreendido, né? E espero que esta vinda seja a primeira de outras tantas. Bom, como esse promotor do júri, eu não consigo muito falar sentado, então peço desculpas aos demais companheiros também, se não for nenhum problema. Colegas, pelo que me informaram, há colegas do Ministério Público, da Defensoria, alguns delegados de polícia. Eu fui delegado de polícia em São Paulo por quase 3 anos também, já sou promotor de justiça há quase 18. De qualquer modo, os colegas da Defensoria, advogados também, não? Alguns advogados. Bem, em suma, funcionários do Ministério Público, todos os presentes. É com muita preocupação que nós analisamos o projeto de lei que tramita hoje no Senado Federal, sob o número 236 de 2012, porque a incumbência da Comissão
foi enorme. Foram convidados juristas para efetuarem uma modernização do Código Penal. E a modernização de um código que já existe há mais de meio século e que faz parte do dia a dia de nós todos profissionais do direito, é uma tarefa de muita responsabilidade. De muita responsabilidade. E ainda mais quando se trata de um código que hoje desatualizado, hoje já alterado por inúmeras leis posteriores, hoje alterado por uma parte geral de 1984, ainda guarda uma substância, uma essência de relevância e de sistematização. Vejamos todos a situação do nosso Código Penal. São 361 artigos. Ouvi numa palestra certa vez que a intenção era que o Código tivesse 360, e na verdade o último artigo não tem nenhum valor, porque ele vai tratar da questão deste Código entre em vigor. Então são 360 artigos, porque queriam que representasse 360 graus, ou seja, um círculo completo, com isso representando que todo o direito penal estivesse dentro daquela circunferência. E nós bem sabemos que isso não é realidade há muito tempo, porque são inúmeras as leis penais chamadas de legislação extravagante que hoje tratam de matéria penal. Se nós formos aqui brevemente lembrar algumas das mais importantes leis penais: Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas, Código de Trânsito, Lei dos Crimes Hediondos, que embora não tipifique condutas, afeta bastante o direito penal, Lei de Proteção ao Meio Ambiente, Lei de Lavagem de Dinheiro, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, e daí por diante. E a grande verdade é que, para a população, não há nada pior do que o esparçamento de normas penais em diversas leis. Nós temos contravenção penal até na lei de locação urbana. Então vejam, nós que somos operadores do direito, não conhecemos todos os crimes. Muitas vezes o juiz, promotor, o defensor, o delegado de polícia não conhece sequer as leis penais. O que dirá o cidadão comum a quem é endereçada a norma? Então, evidentemente que é bem-vinda a intenção do Senado Federal quando pretende, e isso é apontado na exposição de motivos do projeto, quando se pretende a codificação, aquilo que alguns tratam como princípio, o que seria o princípio da codificação passar a ser adotado no ordenamento jurídico penal brasileiro. Ou seja, toda a legislação criminal estaria prevista num único código. E isto foi levado a efeito pelos integrantes da comissão, de modo que são agora, ao invés dos 361, quase 550 artigos. Mas vejam, se isso é motivo de júbilo, infelizmente, pelo modo como foi feito, nós temos apenas que lamentar. Porque não é possível analisar a gama enorme de leis esparsas e mais todo o Código Penal, condensar tudo num único novo código, pretenso novo código, sem riscos. Uma conduta penal importante que seja esquecida se transformará numa figura de abolício criminis. E o indivíduo que hoje cumpre pena por uma figura típica que não mais será, evidentemente será solto. Aqueles que evidentemente cometerem aquele fato antes típico, agora estarão cometendo um indiferente penal. Sem contar as consequências que podem advir, tanto no campo da execução penal, quanto na esfera da
conduta social, moral, do que a sociedade entende como razoável, que deva ser criminalizado hoje. Então, o fato é que é mais que evidente a mim, e me parece que isso é a todos, que uma proposta desta envergadura ensejaria uma reunião de juristas da mais alta estirpe, com tempo extenso para elaboração de um anteprojeto. Em seguida, que este anteprojeto fosse submetido ao crivo das principais faculdades de direito do Brasil, a todas as entidades jurídicas que atuam no nosso país, submetido à sociedade em geral, e após amplíssima discussão, é que se pudesse dar por concluído um anteprojeto de Código Penal. Mas, meus senhores, minhas senhoras, minhas senhoritas, infelizmente não foi isso que aconteceu, não. Infelizmente, a comissão, pese contar com vários juristas capacitados, vários operadores do direito experientes, não foi uma escolha baseada na prática da elaboração legislativa, tampouco da experiência acadêmica, e muito menos foram convidados os membros dessa comissão a partir de sua experiência dentro das respectivas instituições jurídicas. Tanto é assim que dois dos principais nomes desta comissão, professor René Ariel Dotti, do Paraná, e a ministra Assis Moura, foram convidados, iniciaram os trabalhos na comissão e pediram o desligamento da comissão. E há menos de um mês eu estive num evento realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP em São Paulo, e lá o professor René Ariel Dotti expressamente disse, portanto em público, que saiu da comissão por não concordar em absoluto com o resultado do trabalho, com o modo como o trabalho estava sendo elaborado, e também deixou nas entrelinhas pelo prazo que foi deixado à comissão. Para que os senhores tenham uma ideia, a comissão terminou composta por 10 advogados, 3 magistrados e 2 promotores de justiça. De início já podemos ver que a ideia de uma equiparação de pensamento jurídico, se é que podemos entender que os membros de uma carreira representam um pensamento jurídico, mas é natural que tenham os promotores um pensamento um pouco mais rigoroso e os advogados um pensamento um pouco mais liberal, já se vê uma desequiparação tremenda. E infelizmente, não bastasse isso, o trabalho hercúleo que eu acabei de referir a todos os presentes foi encerrado após exatos 8 meses, considerando que deu início em outubro e foi concluído no meio do ano passado, no meio deste ano. Nós temos que convir que Natal e o Ano Novo é possível que tenha havido um pequeno descanso da comissão. Então podemos dizer que na prática foram pouco mais de 6 meses de trabalho para reformar toda a legislação penal. Por um grupo, repito, em boa parte formada por gente inexperiente na tarefa. E por uma formação que não privilegiou o equilíbrio de pensamentos jurídicos. Então, meus amigos, em razão disso, o trabalho não poderia ter sido outro. Infelizmente, para dizer pouco, ficou muito ruim. Tanto ficou ruim que conseguiram algo impensável praticamente. Uniram-se várias entidades, das mais radicais pró-réu e as alas mais rigorosas em favor da sociedade, se é que podemos tratar isso dessa maneira.
como disse a doutora Vera Nilva, conseguiram unir gregos e troianos, brancos, negros, paulistas e baianos, todos contra um trabalho que poderia ter sido realizado para aperfeiçoar a nossa legislação. Para que não fiquemos apenas nesse palavrório genérico, eu gostaria de perguntar, até para que eu possa endereçar a palestra de um modo ou de outro. Eu gostaria de saber, me responda por sinceridade, levantando a mão, quem já teve a oportunidade de ler o projeto na íntegra? Poucos, né? Então, ótimo, porque ficamos todos à vontade aqui para descobrir algumas das verdadeiras aberrações que contém esse projeto. Vamos lá. Primeiramente, a ideia era modernização do Código. Isso tudo está na exposição de motivos do anteprojeto. Modernização da legislação penal. Modernização baseada em 4 princípios. O primeiro deles, unificação das leis esparsas. Essa questão da codificação, que eu já disse ser favorável a isso, não no modo como foi feita, mas sou favorável. Segundo lugar, adequação da legislação penal à Constituição de 88. Muito bem, quem seria contra isso? Em terceiro lugar, a busca da proporcionalidade das penas. Também ninguém seria contra isso. Quarto, busca de alternativas às penas restritivas de direito. Começo pelo último. Quando se buscam alternativas à pena restritiva de direitos, em primeiro lugar já me causa uma certa preocupação esta decisão de solucionar por lei e pelo Código Penal a questão das penas privativas, penas restritivas de direitos. Por quê? Porque é mais do que sabido por todos nós que militamos na área que o maior problema continua a ser do Executivo. Enquanto não houver presídios em número, qualidade e, acima de tudo, localidade suficientes, não se resolverá o problema. Não adianta falarmos bem ou mal da pena privativa de liberdade se não temos unidades de regime semiaberto, as chamadas colônias, em lugar nenhum praticamente. Não podemos falar de pena privativa de liberdade em regime fechado em unidades prisionais que tratam as pessoas de maneira indigna, para dizer o mínimo, em muitos lugares. Unidades superlotadas. Então vejam, para todos nós promotores de justiça, vários aqui, imagino, foram promotores do júri, ou são, ou se não foram e não são, serão. Uma das dificuldades maiores, às vezes, num local é condenar o réu em razão das péssimas condições da cadeia. E vem o advogado e diz, não, mas quer condenar essa pessoa para morar naquele local infecto e inundado de pessoas e com condições lamentáveis. Aquilo não vai recuperar, aquilo não vai fazer nada. Ou seja, um assunto que não deveria ser da nossa esfera. Mas é. Então, quando se fala em resolver o problema das prisões pelo Código Penal, me parece que vem por aí, e de fato vocês verão que há uma intenção, aquela famigerada ideia: vamos resolver o problema soltando os presos, vamos facilitar a soltura deles. Ora, num país onde nós temos um regime de prisão, entre aspas, de faz de conta, com progressão de regime normalmente por 1/6, para um regime aberto que não existe, sem fiscalização, isso é enganar a população. Vem o telejornal e fala, fulano de tal cometeu tal crime, está sujeito a 20 anos de prisão. E nós sabemos que na prática não é nada disso. Estão falando da pena máxima, estão ignorando que ele pode começar o cumprimento no regime semiaberto, que depois de 1/6 ele vai para o regime aberto, que não tem caso do albergado e que ele vai ficar na casa dele sem fiscalização. Então que palhaçada é essa? Desculpem a expressão. Isso não é condenar a nada?
Isso é fazer com que a vítima reencontre o seu algoz passeando em frente à sua casa, tendo lido no jornal que ele acabou de ser condenado. Então, a meu ver, se quisessem reformular de fato a questão da pena privativa de liberdade, teriam que ter tratado da questão a sério. E uma das poucas medidas que fizeram nessa seara, além de diminuir as penas de alguns crimes graves, e nós veremos isso já já, uma das medidas deles foi simplesmente revogar o livramento condicional. Não existe mais livramento condicional. Pela nova proposta, não existe livramento condicional. Eu pergunto, com que finalidade? Mas deixemos essa questão porque ela é a menor de todas dentro das verdadeiras aberrações jurídicas que nós veremos. Bom, para início de conversa, o código foi tão bem elaborado que nós temos uma situação aqui no artigo 472, que trata dos crimes de preconceito e discriminação, o racismo, né? Que aliás é matéria que é minha xodó aqui, porque já escrevi sobre esse tema. Mas o racismo, que hoje é tratado na Lei 7.716, e pode ser enquadrada aí a discriminação e preconceito em várias outras leis, foi resumido a um artigo. E além de descreverem algumas condutas nesse artigo, aconteceu, pasmem, o impensável. Uma definição típica de fato, esmiuçada em alguns parágrafos e alguns incisos, e se esqueceram de prever a pena. Então nós temos nesse projeto de lei um artigo que prevê um crime sem pena. É o que se pode tratar de, no mínimo, uma falta de atenção, falta de revisão e falta de respeito, né? Puniram alguém? Não, não puniram ninguém. Por quê? Porque não tem pena, não há crime nem pena sem lei anterior que defina. O que adianta o indivíduo ter cometido a conduta típica? Então começamos pessimamente mal com esse artigo 472. E de alguns membros da comissão eu cheguei a ouvir, não, foi erro de digitação. E eu perguntei, mas erro de digitação de quem? De quem elaborou a norma ou de quem... Ah, não, tinha o revisor. Ah, então foi do revisor. Não, não foi do revisor. Ah, erro de quem elaborou a norma. E ficou às claras que não houve uma revisão adequada. Mas isso é pouco. Vejam, uma das propostas era a modernização da legislação. O código foi elaborado em 1940, entrou em vigor em 1942, portanto, precisa ser modernizado. Muito bem, algumas questões foram trazidas para o código. Primeira delas, aspecto positivo, criaram o delito de terrorismo. Delito de terrorismo que já estava com previsão como equiparado a hediondo desde a Constituição Federal e que não tinha lei no Brasil. Dizíamos sempre que parecia que o Brasil estava esperando ocorrer um atentado terrorista para criar a lei. Mas, neste ponto foi bem. Criaram, com todos os seus defeitos, os crimes cibernéticos no Código Penal. Enseja um aperfeiçoamento à redação, está inadequada a redação, mas foi um mérito ter criado os crimes cibernéticos. Agora vejam só, se o objetivo era modernizar, nesse artigo 472, que fala do racismo e do preconceito, vejam a previsão, uma delas que restou. Recusar hospedagem em estalagem. Estalagem, pelo amor de Deus, né? Então, hotéis, motéis, estalagens e congêneres. Outro aspecto da modernização que passou aqui, a violação de comunicação telegráfica. Eu confesso que na minha casa de praia, no litoral de São Paulo, eu moro tem uma casa lá, numa avenida que se chama Avenida do Telégrafo, que era onde passava o telégrafo de Santos ao Rio de Janeiro. Mas já faz acho que uns 100 anos que arrancaram os fios do telégrafo lá. Então vejam, incluíram uma situação absolutamente desastrosa. Criaram uma chamada hipótese de excesso não punível. Então, nas dirimentes, nas excludentes de licitude, haverá o excesso não punível.
em razão da confusão mental do autor do crime. Então vejam que situação esdrúxula. Se o indivíduo alegar confusão mental, e isso não tem nada a ver com inimputabilidade ou semi-imputabilidade, estará ele sujeito à possibilidade de não responder penalmente pelos seus fatos. Por quê? Porque isto elimina o excesso numa legítima defesa ou no estado de necessidade. Vejam, isso é uma barbaridade, tanto para quem defende os direitos humanos. Vejam a situação aí de um policial militar, de um policial civil, que no cumprimento de uma prisão legítima se excede e acaba matando o indivíduo que deveria prender, como para o outro lado, do indivíduo que vai cometer um fato que é típico em estado de necessidade, por exemplo, e se excede, ou seja, algo sem explicação. Esses são alguns dos exemplos. Mas aqui eu parto para o aspecto mais dramático de todo o Código. Uma das propostas, um dos princípios da elaboração do novel pretenso Código Penal é a proporcionalidade das penas. Estão todos sentados, né? A plateia está sentada, então me permitam só pedir para que permaneçam assim, para que ninguém caia de costas. Criaram uma figura típica chamada de omissão de socorro a animais em perigo. Tudo bem, o animalzinho está em perigo, passa a ser obrigação de todos nós socorrer. Então você está andando por uma rua, vê um cachorrinho que foi atropelado, você é obrigado a socorrer sob pena de responder pelo crime. Discutível a questão, mas existe o crime, criaram, vamos pensar que isso é bom. Qual a pena? No novo projeto foi criada uma figura que eu entendo muito interessante e positiva. Não existe mais pena de prisão simples, porque não existem mais contravenções penais. Não existem mais pena de detenção nem de reclusão. Agora chama-se tudo prisão. Então previram pena de prisão de 1 a 4 anos para quem omitir socorro a um animal ferido. O problema todo, gente, é que esqueceram de mudar a pena do atual 135, omissão de socorro a ser humano. Então, a pena para omissão de socorro a uma criança desamparada ou uma pessoa ferida, qual é a pena que eu falei do animal ferido? 1 a 4 anos de prisão, né? Sabe qual é a pena da omissão de socorro a seres humanos? 6 meses a 1 ano. Então eu costumo dizer o seguinte: se você se deparar no acostamento com uma criança que foi atropelada junto com o seu cachorro, se você tiver que socorrer só um deles, socorra o cachorro, porque a pena é maior. Então a responsabilidade penal é menor. Veja, a criança, se você não socorrer, vai ser infração de menor potencial ofensivo, né? Pena inferior a 2 anos. Agora o cachorro não. Esse é só um, gente. Vamos lá, mais um. Existe uma figura aqui muito interessante agora, que é a hipótese da luta de animais, né? O Duda Mendonça, marqueteiro que foi absolvido no Mensalão a semana passada, dizem que é fanático por rinha de galos, né? No Rio de Janeiro o pessoal fala que existe rinha de pitbulls, existe briga de canário. É óbvio, uma maldade com os animais. Mas vejam, a pena que estabeleceram para esse tipo de conduta, dizendo promover luta de animais da qual possa resultar perigo ou risco de lesão aos animais. Então, simplesmente promover a briga, antes até que algum animal se fira, pena de absurdos 2 a 6 anos de prisão. 2 a 6 anos. Agora, se a gente pensar que organizar uma briga de galos, com o risco de ferir algum galo, pode dar uma pena de 2 a 6 anos, e a gente lembrar que a pena de lesão corporal leve, ou seja, o risco de lesão ao galo, pode dar 6 anos de pena. Agora, a lesão ao ser humano, se a lesão for leve, 1 ano. E mais,
criaram o delito de eutanásia, ou seja, matar alguém em estágio terminal. Pena da eutanásia, 2 a 4 anos. Então, matar um ser humano tem uma pena menor do que colocar em risco a integridade corporal de um canário. Calma, gente, não acabou ainda. Você sabe o que é um cetáceo? Cetáceo é um mamífero marinho, ou melhor, aquático, né? Então, as baleias, os golfinhos, o peixe-boi, as toninhas, todos esses são cetáceos. Em razão da ilha de Fernando de Noronha ter os golfinhos lá, e no arquipélago de Abrolhos haver as baleias e os turistas começarem a andar de barco perto lá, criou-se uma lei especial que deveria ter sido adequada já. Mas simplesmente o legislador puxou essa lei para o Código Penal sem dosar as penas e estabeleceu que molestar um cetáceo, causar um incômodo a um cetáceo, gera uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Molestar o cetáceo. Agora, no mesmo código está previsto que molestar sexualmente alguém sem violência ou grave ameaça tem pena máxima de 2 anos. Então é melhor molestar sexualmente uma adolescente, por exemplo, do que incomodar um golfinho, ou um peixe-boi, ou uma baleia, né? Eu, numa palestra em Santos, lá em São Paulo, fui brincar com o coordenador do curso, que era um pouco gordinho, meu amigo, né? Promotor também. E daí, quando eu fui falar dessa história de molestar adolescente, ele fez uma piada machista, falou, mas se a adolescente for gordinha, se equipara a cetáceo, né? Daí eu falei, você vai apanhar das colegas depois, né? E você não está em boa forma para falar do cetáceo, né? Ele não gostou muito também, mas ficou uma brincadeira interessante. Gente, parece pouco, mas ainda não acabou. Outra questão, que a gente poderia pensar, não, houve uma exasperação das penas na proteção ao meio ambiente, mas não foi só com relação à fauna. Existem alguns países da Europa, algumas escolas que não têm controle de Ministério da Educação, de currículo, como no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, que começaram a ensinar para algumas crianças que a floresta amazônica, na verdade, é um território da humanidade. É como se fosse a Antártida, que não pertence a ninguém. E que a floresta amazônica, portanto, tanto a parte brasileira, que é a maior parte, como a peruana, a colombiana, pertenciam à humanidade. E não é de desconhecimento de ninguém que vários estrangeiros, grupos estrangeiros, têm vindo ao Brasil e comprado enormes frações de terra na Amazônia. E isso pode acabar gerando um problema de soberania para o Brasil em pouco tempo. E as Forças Armadas, especialmente, estão muito atentas a isso. Como vocês sabem, alguns estados norte-americanos foram incorporados dessa maneira, o Novo México. Os americanos iam lá, compravam fazendas, compravam e iam ocupando, um belo dia disseram, bom, isso aqui é Estados Unidos, fecharam a cerca, vem tomar. Então, nós temos o pulmão do mundo praticamente no nosso território. Agora eu pergunto, o Código Penal se preocupou com isso? Se preocupou, sim. Vejam como ele se preocupou. Destruir uma floresta nativa, ou seja, totalmente, vamos supor que por hipótese alguém conseguisse destruir a Amazônia inteira. Qual seria a pena? 3 meses a 1 ano de prisão. Dá uma cesta básica. Então o que acontece? 3 meses a 1 ano para a destruição de uma floresta nativa inteira. Mesma pena que cabe para quem danificar ou destruir, ou seja, não precisa nem destruir, basta danificar plantas de ornamentação de logradouros públicos. Então, se por exemplo, eu inadvertidamente pegar uma margarida do canteiro da praça e começar, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, eu tenho uma pena de 3 meses a 1 ano. Agora, se eu pegar
100 aviões e despejar napalm na floresta amazônica inteira e destruí-la, a mesma pena. Então vejam, eu não estou inventando, tudo isso está nesse artigo que a doutora Vera Nilva disse, está disponível no site do consultor jurídico, não sei se é hábito de vocês consultarem lá, conjur.com.br. O artigo se chama Novo Código Penal põe em risco a segurança da sociedade. Estou citando artigo por artigo, vocês podem no site do Senado comparar, não existe nenhuma inverdade no que eu estou dizendo. É de chocar, e eu digo isso por quê? Porque qualquer um pode pensar, não, esse Cristiano veio de São Paulo para falar bobagem, acho que fumou um baseado no meio do caminho, viu, doutora? E está falando o que vem na cabeça, mas não, é verdade. Outra situação, mudando um pouco de esfera, para que se mostre bem como funcionou esse corporativismo advocatício na comissão. Revogaram o crime de desacato. Desacato agora é um fato atípico. Mas, estranhamente, criaram um delito chamado violação das prerrogativas dos advogados. Então, violar a prerrogativa do advogado é crime. Violar a prerrogativa de outro profissional liberal, como engenheiro, médico, isso não é crime, só do advogado. E o desacato, que diz respeito a todo funcionário público, isso também não existe mais, porque não tem razão de ser. Vamos lá. Com relação às drogas, uma situação bastante complexa é a questão das drogas. O mundo está sem saber o que fazer com os usuários de droga que se multiplicam, sem saber lidar com essa questão toda. E, portanto, eu não estou aqui fazendo uma crítica direta e pesada contra a descriminalização da maconha. Já digo de antemão, eu sou contra a descriminalização do porte de maconha. Mas eu entendo, e há estudiosos competentíssimos no mundo dizendo que até é uma droga que pode ser usada pela medicina, pela psicologia, com grandes resultados. Isso é inegável. Também é inegável que o Estado acaba fazendo um papel anacrônico quando libera o álcool para qualquer pessoa maior de 18 anos e criminaliza o porte de maconha. Mas vejam, ninguém aqui está falando em descriminalização da maconha. A nova proposta, ou seja, o que está contido no projeto de Código Penal, fala em descriminalizar todo e qualquer porte de drogas para consumo pessoal. Ou seja, não estamos falando só de maconha, estamos falando de cocaína, do seu derivado crack, de LSD, de heroína, de tudo. E eu pergunto, será que essas pessoas nunca viram pela televisão a Cracolândia em São Paulo e outras chamadas Cracolândias pelo Brasil inteiro? Ninguém vê os malefícios desse tipo de droga? Será que ninguém vê que a criminalidade organizada, meu colega e amigo Everton veio falar aqui para vocês sobre criminalidade organizada, né? E vocês devem estar acompanhando pela televisão, que já foram 70 policiais militares mortos em São Paulo, provavelmente pelo crime organizado. Está mais do que provado que o controle do grande tráfico de drogas, da distribuição, pelo menos, se dá através do crime organizado. Se você permite que as pessoas portem consigo drogas para consumo pessoal, qualquer espécie de droga, e o Estado não vende, é algo óbvio. Se existe um mercado consumidor, esse mercado é absolutamente impune, e o Estado não vende, alguém vai comemorar. E quem vai comemorar é exatamente quem? Primeiro comando da capital em São Paulo,
Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ou seja, todo mundo que vende cocaína, que vende droga. Porque vai aumentar o consumo, é lógico, vai aumentar a demanda, vai aumentar a procura, e eles vão ter mais lucro. Com esse dinheiro vão comprar mais armamento pesado, vão roubar mais banco, vão se organizar ainda mais. É uma matemática tão óbvia que só, me parece, a comissão não pensou nisso. Mas vejam, não para por aí. Além da descriminalização do porte de droga para uso pessoal, criaram uma figura que, a meu ver, não sei, os colegas vão ouvir o que eu vou dizer e vão me dizer se estão de acordo ou não. Me parece algo inacreditável. Previu-se o seguinte, que salvo prova em contrário, presume-se não ter consigo drogas em quantidade, olha que situação esdrúxula, suficiente para o consumo médio individual por 5 dias. Em primeiro lugar, eu pergunto aos colegas aqui, qual é o consumo médio individual de LSD pelo Brasil? Ah, com certeza, todo mundo vai saber. Em Roraima é tanto, no Rio Grande do Norte é tanto, em Mato Grosso do Sul é tanto, no Paraná é... Como é que se calcula isso? Nós vamos levar em conta cada estado, vamos levar o Brasil na íntegra, e quem vai contabilizar isso? Qual é o consumo médio de maconha? Daí chama lá em São Paulo a gente chama, viu, doutora Vera, os noias, né? Não sei se aqui tem esse apelido também. Então chama o noia e fala, e aí, mano, quando você fuma? Ah, eu dou uns tapas, aí dou uns 5, 6 tapas por dia. Ah, então tá bom, então você 6, você? Não, eu sou mais de leve, eu sou 4. E você? Não, eu sou um usuário eventual, só uso um baseado por sábado e um no domingo. Ah, então vamos fazer... Como é que eu vou fazer essa conta? Mas, por hipótese, vamos aprofundar a discussão. Algum iluminado vai se valer dos dados dos internados por droga, que já não vai ser o número adequado dos usuários de droga, porque ele já é um doente. Então vai se valer pelo consumo médio dos usuários de droga internados no serviço público e vai chegar à conclusão, por hipótese, que 5 pedras de crack, 5 porções de crack é o consumo médio nacional de crack individual. Então tá bom. E eu pergunto, 5 pedras individuais, a lei fala em consumo médio de 5 dias, 5 vezes 5, 25. A partir desse dia, quem for pego com 25 porções de crack, se não for burro de confessar que é traficante, presume-se que seja usuário. E qual a consequência? Nenhuma. Por quê? Porque o porte de droga para consumo pessoal é fato atípico. Então eu pergunto, qual traficante de boca de fumo ou de boca de biqueira de droga que vai ficar com 26 pedras de crack? Nenhum. Todo mundo vai ficar com 24. Dá uma de lambuja, né? Para o policial não errar na conta. E daí ele é pego com 24 pedras de crack, o policial fala, mão para a cabeça, não sei o que, ele fala, mão para a cabeça não, isso aqui é um fato atípico, fala, mano, isso aqui é fato atípico, jurídico e não culpável, tô limpo. E essas drogas aí? Pode contar as pedras aí, mano, 1, 2, 3, 23 aí, tá? Pode me arrumar mais 2 ainda que deporte. Não, vamos para a delegacia aqui, para a delegacia, eu tenho os meus direitos, isso aí é abuso de autoridade, esteja preso você, é assim que vai acontecer. Ele falou, você é folgado, eu te prendi por desacato. Desacato não, isso aí tá revogado também, mano. Então é piada. E a pena do abuso de autoridade aumentou. Então vamos lá, vamos com calma. É brincadeira, né, gente? É brincadeira, é loucura. Mas não acaba por aí. Eu não sei, eu acho que a comissão de juristas talvez estivesse pensando numas férias em Estocolmo, ou quem sabe em Genebra. Eu não sei, porque o nosso... Não, mas tem uma procuradora de justiça que, digo aqui em público, está sendo gravado, não tem nenhum problema de dizer isso. Felizmente se aposentou a semana passada, porque ela fez parte da comissão também, mas ela fez parte por conta própria, porque ela não representava os colegas do Ministério Público, lamentavelmente. E eu tive a oportunidade de participar de um debate com ela, e ela defendeu o porte de droga como fato atípico também, foi muito bacana. Então, fica aqui o meu registro.
O fato é que nós estávamos muito mal representados nessa comissão. O fato é que, eu não sei em que país foi criado esse projeto, porque pelo menos na São Paulo, onde eu vivo, eu sei que em Tocantins é mais tranquilo, mas certamente que ninguém gosta de conviver com esse tipo de criminalidade, o crime de roubo, né? O crime de roubo é um dos que mais tira a tranquilidade de qualquer cidadão. Não é o pior de todos, né? A gente fala, o homicídio é um crime gravíssimo, né? A corrupção mata muito mais, né? Porque não tem o dinheiro que seria para construir uma maternidade, vai para o bolso de um corrupto, mas o fato é que o crime que traz mais intranquilidade é o roubo. O maior percentual de presos no estado de São Paulo é de roubadores. Qual a pena do roubo? 4 a 10 anos por roubo simples. Eles conseguiram a façanha de diminuir a pena do roubo para 3 a 6 anos. 3 a 6 anos. E o roubo que nós chamamos de roubo circunstanciado, né, ou alguns chamam de qualificado, que tem uma média de pena mínima de 5 anos e 4 meses a 15 anos, mudou de 4 para 8 anos. Então, um roubo com emprego de arma, gente, pena mínima de 4 anos. O que significa? Se ele for primário de bons antecedentes para fazer jus a uma pena mínima, cabe a ele o regime aberto. Então, regime aberto por lei para o crime de roubo. É o fim da picada. Diminuíram as penas do furto qualificado, tornaram o furto crime de ação penal pública sujeita à representação. Então a vítima foi furtada, o cara falou, ó, fica na tua aí, tá tudo certo, já te devolveu a carteira mesmo. Não, tudo bem, você quer representar contra ele? Não, eu não. Que mais? Veja que eu estou pegando aqui pontualmente. Revogaram a figura do estupro seguido de morte. O estupro seguido de morte, né, que tinha como previsão a morte culposa, agora não existe mais. Revogaram também, no que tange aos crimes contra a liberdade sexual, a dignidade sexual, o crime de ato obsceno. E daí eu debati com essa ex-procuradora de justiça que fez parte da comissão. Ela falou, mas isso é muito demodê. Ato obsceno. Eu falei, mas escuta, se eu estou chegando em casa com as minhas 2 filhinhas e na porta da minha casa tem um camarada nu se masturbando, o que eu tenho que fazer então a partir do momento que esse fato se tornou atípico? Tapo os olhos das crianças só e entro? Não posso chamar a polícia porque é fato atípico. O que eu faço se um casal homossexual ou heterossexual resolve fazer sexo em praça pública ao meio-dia? Nada. Chama a guarda municipal sob risco de causarem apenas algum estrago ali na grama do jardim, porque fora isso não tem mais nada o que fazer. Como é que revoga o ato obsceno a pretexto de que os costumes mudaram? Não é bem assim. Posse sexual mediante fraude. Daí a comissão diz, no próprio exposição de motivos, não, isso era tão antigo. O exemplo do Nelson Gria, da mulher que dorme à noite, o marido é um caixeiro viajante, daí um dia o vizinho se esgueira pela janela e faz sexo com a mulher que pensa que é o marido. Não, tudo bem, esse caso é raro de acontecer, mas quantos casos não há de líderes ou pseudo-líderes espirituais que, sob pretexto de promover uma cura ou uma doença, abusam sexualmente de adolescentes, de pessoas adultas simplórias? Quantos casos não há? Então vejam, revogam as condutas sem pensar nas consequências práticas. Isso tudo vai ser fato atípico se passar do jeito que está. Poderíamos falar de outras coisas. Por exemplo, incluíram dentro da legislação o princípio da insignificância. Agora passa a ser previsão legal o princípio da insignificância. Passa a ser previsão legal. Prevêem uma série de anacronismos, como por exemplo, várias teses já
harmonizadas, já consolidadas nos tribunais superiores, eles resolveram mudar no Código Penal. Então, por exemplo, vejam que situação absolutamente despida de técnica legislativa. A questão dos crimes patrimoniais, o roubo, o furto, né? A questão da inversão da posse do bem subtraído. Então, houve a subtração do bem, houve a inversão da posse, a vítima não possui mais o domínio sobre aquele objeto, o crime está consumado. O Supremo já disse pacificamente que sim. Eles trazem num artigo que fala do início da execução, vejam, trazem para a lei, a início da execução, quando o autor, babá, e daí, parágrafo único, nos crimes contra o patrimônio, ou seja, na parte geral, abre um espaço para nos crimes contra o patrimônio, a inversão da posse do bem não caracteriza por si só a consumação do delito. Então vejam, até as teses que a defesa estava perdendo nos tribunais superiores, eles deram um jeito de inserir no corpo da lei. Então, me parece que por apenas estes aspectos que eu trouxe aqui à tona para os colegas, já se vê que infelizmente, digo infelizmente porque eu sou favorável a uma mudança, uma atualização da legislação penal brasileira, mas infelizmente não se desincumbiu bem a comissão. Muito provavelmente, em boa parte, pela falta de tempo também. 8 meses é prazo muito apertado, é muito exíguo o prazo de 8 meses para se mudar todo o Código Penal, toda a legislação penal extravagante. E, portanto, lembrando, os princípios que nortearam a comissão da codificação, da proporcionalidade das penas, da modernização e da adequação à Constituição de 88, infelizmente, não foram bem atingidos. Eu diria mais, não foram minimamente adequados. Se esse Código Penal for aprovado do jeito que está, ou for aprovado com as alterações legislativas que estão sendo propostas, isto representará um retrocesso enorme ao direito penal brasileiro. Nós temos em São Paulo uma comissão formada pela Procuradoria-Geral de Justiça e coordenada por mim e pelo colega Jorge Assaf Maluli, que já apresentou mais de 100 propostas de emenda. Nós ouvimos falar pela imprensa que há 13 mil propostas de emenda. Eu pergunto, como é possível realizar uma sistematização de algo que já começa tão remendado? Então, eu gostaria de encerrar a minha primeira parte da fala desta exposição por aqui, para possibilitar a parte mais rica do debate, que são as observações do Dr. Vinícius e também a contribuição dos colegas. Por favor, eu gostaria de fazer um pedido, um apelo mais do que um pedido a todos os presentes. Procurem, dentro dos espaços de tempo, dos intervalos de tempo que forem disponíveis, minimamente estudar esse projeto de Código Penal, o projeto 236 de 2012. Encaminhem, nem que seja uma proposta mínima por um e-mail a essa comissão do Senado, porque o prazo é muito curto. Apesar de já ter sido prorrogado 2 vezes e que há uma possibilidade de uma nova prorrogação, mas até o dia 4 de novembro eles poderão receber nessa comissão especial propostas de mudança. Vamos mudar este projeto e, a bem da verdade, o que nós de São Paulo temos como ideal é que esse projeto seja absolutamente rejeitado, porque, da forma como está, não há jeito de remendar.